bem com você? Sou eu, Ana Magalhães, pregadora da palavra, que ele está trazendo para você um estudo da Bíblia na prática. E hoje, nesse estudo, é sobre a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi o que foi prometido, né? Jesus prometeu que a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, estaria conosco até a consumação, até a volta de Cristo. E ele falou que desceria, teria uma forma, uma preparação, teria um momento certo para essa descida. Não era de qualquer forma, era uma forma mais preparatória e visível de Deus para que aquelas pessoas que precisassem participar estivessem presentes. E o que aconteceu? Na festa de Pentecostes, que era uma festa de 50, que é o 50º dia após a Páscoa, os judeus, existia essa festa para o povo judeu em Jerusalém, para que todos participassem, vindo de todas as partes lá da Europa, ali daquela região e de Jerusalém, e participasse. E Jesus disse que ao cumprir o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente sobreveio um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa e todo lugar que eles estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou cada um sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas conforme o que o Espírito lhes falasse. Então, a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo é a capacidade que houve através do próprio Deus em moldar aqueles 12. No lugar de Judas ficou Matias, e Matias mais os 11 tiveram a missão de evangelização mundial, e essa missão foi dada através do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, nessa festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50. Então, essa festa que era celebrada no 50º dia após o sábado da Páscoa, era uma festa em que todos os judeus estariam reunidos no mesmo lugar. E estudiosos dizem que essa reunião estava acontecendo na casa dos apóstolos, dos discípulos, e que todos estavam lá, cerca de 120 pessoas, porque anteriormente em Atos disseram que 120 pessoas estavam presentes no dia da escolha de Matias, no lugar de Judas. Então, estavam ali todos presentes naquele local, e aí aconteceu a descida do Espírito Santo e foram distribuídos. Primeiro aconteceu o som para chamar a atenção deles, porque reunidos 120 pessoas no mesmo local. Gente, imagine isso aí. Para chamar a atenção tinha que ser algo sobrenatural, algo divino. O fogo, desde o Antigo Testamento, o fogo representava a presença de Deus. O fogo estava na sarça de Moisés. O fogo estava aquela vez que Elias manifestou a presença ali, dizendo que aquele holocausto, aquele sacrifício ali, aquele desafio que aconteceu, o Senhor manifestou naquele momento através da vida do profeta Elias, que lambeu ali aquele sacrifício, aquele propósito que ele tinha falado, né, com a rainha Jezabel e o rei Acabe. Então tudo isso era manifestação, e nesse momento aqui também houve essa manifestação através do fogo que apareceu, línguas como de fogos, e pousou sobre os discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Nesse momento, a capacitação ali, havia naquele local muitas pessoas, muitos judeus vindos de outros locais, e eles ouviram a palavra de Deus na sua língua própria. Isso foi algo extraordinário. O Senhor capacitou a todos os 12 discípulos para estar evangelizando naquele momento, para estar falando outras línguas, para estar dando a sabedoria vinda do alto, para estar convencendo aquelas pessoas, para estar mostrando, testemunhando, para estar testificando, confirmando a promessa do Pai. A promessa que Jesus era Deus, a promessa que Jesus era sim o Filho de Deus que veio sobre a terra. Então, naquele momento, o Espírito Santo de Deus os capacitou a falar em outros idiomas. Em línguas aqui, quer dizer idioma. Então, os discípulos, eles foram capacitados, eram pessoas iletradas, consideradas pessoas que não tinham capacidade, mas naquele momento, o Espírito Santo lhes deu sabedoria, os encheu de sabedoria divina, não sabedoria humana, mas uma sabedoria, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a evangelizar naquele momento para frente. A evangelização começou, porque muitas pessoas que estavam lá estavam falando, estavam vendo, estavam conversando, e naquele momento eram visitantes que ouviram as pregações em aramaico, em grego, em hebraico, todas aquelas pregações que eles precisavam ouvir na sua língua de origem, eles começaram a ouvir no seu idioma de origem, eles começaram a ter entendimento sobre quem era Jesus, sobre o que Jesus estava, e todos começaram a louvar, engrandecer o nome do Senhor. E muitos daqueles que estavam lá também questionaram, será que esses homens estão falando mesmo? Eles estão embriagados, mas Pedro levantou com autoridade e disse, nós estamos falando a verdade, nós estamos falando, isso é um sinal sobrenatural do poder de Deus atuando aqui. Vocês percebam, gente, Pedro começou um discurso que só quem estava cheio do Espírito Santo podia entender o que Pedro estava falando. Então Pedro estava munido de uma força, de um poder, de um revestimento, de uma capacitação sobrenatural. Esse foi o primeiro sinal. Aquelas pessoas começaram a ir para aquele local em Jerusalém e ouvir aquele som, e ouvir aquela pregação. Então, naquele momento, Pedro se levantou com os 12, começou a falar, começou a pregar. É esse o sentimento que nós precisamos ter de envolvimento, de coragem, de autonomia, de propriedade. Que nós precisamos ter esse conhecimento de propriedade, de sentimento, de verdade, de autenticidade da palavra na prática confirmada em nós. E todos ficaram surpresos com aquela unção, com aquele poder que estava vindo do alto. Esse estudo que eu quero deixar para você nesse primeiro momento, é a palavra de Deus na prática. Esse estudo que você possa praticar esse momento e também compartilhar esse estudo para que você esteja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Graça e paz.